Alô, alô, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estão ouvindo bem, pessoal? Escutando, vendo bem? Dá uma comentada aí. Quem está por aí? Ana, Eric, Comercial e Nova Log. Boa noite, tudo bom? Beleza? Igor, Góis, Daniel, fala aí, Daniel, Estevão, Capa Express. Tem uns caras conhecidos aí. Boa noite, Josimar falando. Tamo junto. Boa. Eric, fala da onde? Opa, sou aqui de São Paulo. Boa. E aí, Estevão, tá frio aí, cara? E rachar. Eu tô vendo que tu tá encolhido aí, meu. Tá no mínimo uns 10 graus a menos que aí. Nossa senhora. 10 graus menos. É a sensação, né? É. Aquele banho de 2 minutos, mas vamos lá. Então, pessoal, vamos dando início aqui, aí o pessoal vai entrando. Então, assim, pessoal, qual que vai ser a dinâmica aqui? Então, a ideia aqui é ser um bate-papo aqui sobre logística, né, focado em e-commerce. Aí eu trouxe o especialista aí, Thiago, da InovaLog, grande parceiro aí do Ebilion, da Nacarod. E a ideia aqui é a gente gerar valor para vocês e também ser um papo que vai ser bem interativo. Então, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão e a gente vai, eu vou mediando essas perguntas e respostas. E, ó, o Vitor. Fala aí, Vitor, beleza? E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, acabei de falar. Ó, foi esse cara aí que eu falei de você, Thiago. Certo. E aí, Victor, tudo bom? Prazer, beleza? Prazer, Então, beleza. a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo leve e para gerar informação e valor para vocês. Então, Tiagão, se apresenta aí, fala aí o que você faz, o que você já fez, enfim. Perfeito, vamos lá então. Bem, essa jornada aí já se fazem 19 anos nesse mercado de logística. A minha escola, ela começou bem de baixo mesmo, eu era chapa de carga e descarga. Então, não são todos que sabem dessa história, mas eu batia a carga e ganhava lá por container descarregado, né? E nesse momento, batia a carga, pô. Você era o chapa? Chapa, pô. Era É chapa, mesmo? pô. Pô. Eu trabalhava, o Jandir até hoje tem mão de obra terceirizado. Eu trabalhava pro Jandir, a negociação era marmita, velho. Pra você não ter uma ideia. Duas marmitas. A negociação. Cara, quando a gente conseguia negociar marmita na descarga, compensava. Aí a gente pegava muito serviço. E, cara, numa oportunidade aí, nessas de bater carga e descarga, minha primeira vivência com armazém, descarregando pneu, 295, liso e borrachudo. Descarregando pneu, um conferente faltou, desci do caminhão e tal, até para esboçar um pouco da história para vocês aí, desci do caminhão, fui lá e conferi a mercadoria, e o cara que comandava ali a operação naquele momento falou, tu quer assumir a vaga de conferente aqui? E dali eu comecei galgando, né? Isso fazem já 19 anos. Então passei, cara, desde empilhadeira, pequeno porte, médio porte, passei por vários setores. Até que eu entrei numa empresa até que eu comecei a atender uma operação numa empresa logística chamada Touch Watts, que era uma operação de relógio, onde a gente conseguiu abrir 156 pontos de venda físico em 3 anos e meio, e no primeiro ano foram 22 lojas. Então, tu imagina como é que foi o segundo e o terceiro ano, né? Então, a gente tinha uma distribuição nervosa, atendimento dentro de shopping, com horário de chegada, horário de saída. Então, assim, cara, muito fracionamento de carga, coleção nova sempre chegando, coleção Cláudia Leite, naquela época Restart, as pulseiras de relógio que batia, grudava no pulso, operação pro Rock in Rio. E, cara, querendo ou não, tu vai pegando bagagem, né? Tu estás ali na linha de frente, né? E eu tive um mentor muito bom para mim, que foi o Marcelo de Jorge, e junto com o seu Tadashi também.
E eles sempre comentavam, né? Meu, tu quer gerenciar o teu negócio, tu tem que estar com o teu pé sujo. Atrás do computador, tu não vai conseguir fazer nada. Vai para operação, vai entender como é que acontece. E hoje tu vê muito o Flávio Augusto e o Caio Carneiro falando isso, né? A gente teve uma imersão deles, eles falando, cara, esse negócio aí da operação é o maior risco. Fica na operação, assim, tu vai para o estratégico, mas foca na operação também. Hoje a Inovalog, ela tem 7 anos de casa já. A gente está com uma área total de 14 mil metros quadrados, mais de 47 mil SKUs ativos. É uma empresa especializada em operar com clientes que trabalham com fracionamento de carga. Tenho alguns clientes no B2B, mas em sua grande maioria, meus clientes hoje, 80% é B2C. Embora lá, quando eu abri o negócio, era 80% B2B, 20% B2C, e a gente virou essa chave 100% para o B2C. Por quê? Porque a gente é reconhecido pela velocidade. E eu entendi que essa demanda de velocidade e assertividade vinha muito de encontro com o mercado online, para quem vende online. E dentro dessa ideia, a gente resolveu migrar para o B2C, hoje totalmente focado, participando do Billions. Fechamos hoje um contrato com a Megazord também, então vamos estar com um stander dentro da Megazord. Magazord. Isso, Magazord, obrigado. Dentro da Magazord, em Balneário Camboriú. Então, é isso aí, cara. Estamos cada vez aí tentando entrar dentro desse ecossistema para entender as dores dos nossos clientes. E já tem quantos anos, então, em Inovalog? 7 anos. 7 anos de 7 anos. operação. 7 anos de operação. Tá. Então, pessoal, para quem não me conhece, então, eu sou o Naka, né, da Nakarod, e a gente tem uma consultoria aqui de e-commerce. Essa consultoria aí já tem uns 6 anos, mais ou menos. E antes disso, eu tive uma operação de um produto de produtos de beleza, que chamava K-Beleza. E aí a ideia, depois de uns 2 anos, mais ou menos, a gente criou o evento que chama Billions, foi da onde eu conheci o Thiago, né? Então, a imersão e-Billions é um treinamento, basicamente, da galera de e-commerce, né? Focado em caras que já faturam aí acima de 1 milhão para cima, né? E a gente já está na 11ª edição. Então, para quem não conhece aí, vai ser dia 26, 27, 28 de junho, o próximo evento. Vai estar lá, né, Thiago? Eu vou estar sim. Opa! E aí, também 3 dias de evento, né? De conteúdo, troca de experiência, networking. Você gosta, né? Você já foi em, sei lá, um monte já, né, Thiago? Então, cara, assim, eu já fui para bastante evento, mas um grupo nichado e qualificado igual o Ebilhos eu não tinha encontrado ainda não. Tanto que a gente fechou a parceria anual com vocês, né? Como patrocinador, né? Fez total sentido pra gente. Cara, uma coisa muito interessante, que eu coloco um ponto de interrogação, eu não sou um cara que vou saber escalar o teu produto, algo assim, não é a minha pegada. A minha pegada é a operação logística. Né? Só que a gente começa a entender a característica hoje de quem está vendendo aí com margem de 5% e quem está vendendo com margem, às vezes, acima de 30%. Qual que é a diferença aí? E isso fica muito nítido quando tu vai para dentro deles e tu começa a entender o verdadeiro do jogo da venda online, né? Então, assim, marca própria, né? Os caras que começam a alavancar nesse sentido, também acaba indo para a importação também, ou a industrialização dentro do Brasil, né? Então, isso tem chamado bastante a nossa atenção. Com empresas mais saudáveis, né? Dentro do e-Billions, né? Isso que a gente tem visto. Exatamente. Está formando um grupo lá bem consistente, né? Com a galera que já está avançada e meio que pegou o jogo do e-commerce, né? Fala aí, Vitor. Boa noite. Quer perguntar uma coisa? Eu queria tirar uma dúvida. Thiago, a sua empresa, só para entender melhor, você tem um operador logístico ou você faz a ponta para entregar na casa do cliente no final também? Você faz a parte do transporte, eu não entendi bem qual que é a sua parte da atuação dentro do processo de compra do cliente. Certo. Dentro dessa cadeia de abastecimento, que o amigo está mencionando, o armazém logístico está como um operador logístico. Então, eu recebo essa mercadoria, confiro, armazeno, asseguro e separo e preparo para a expedição conforme tua necessidade. Porém, existe uma malha rodoviária muito extensa em Santa Catarina. E as transportadoras hoje batem na porta lá para poder captar cliente, né? Imagina que se eles conseguirem fazer um bom atendimento, são vários clientes dentro de um único espaço.
Então a gente não entra na negociação, mas a gente consegue referenciar quem são as transportadoras que estão se destacando. Exemplo, a gente fechou com um transportador agora, e ele está fazendo entrega, cara. Agora tu imagina a experiência do cliente lá na ponta. Teu cliente vai lá no teu site, no teu aplicativo, compra teu equipamento até as 3 horas da tarde, a transportadora passa na Inovalog às 5 horas da tarde, e no outro dia está recebendo em São Paulo 10 da manhã, 2 da manhã. Então, a gente está com linhas de transporte nesse sentido, que não é da Inovalog, mas a gente entende que tem que ser extensão do seu negócio no estado de Santa Catarina. E não só um cara, meu negócio é logística aqui, né? Tanto que por isso a gente está no Epilhas, né? Até porque chega lá, a gente, dentro dos Hot City, a gente começa a entender a dor do cliente e começa a aperfeiçoar o nosso modelo de negócio para atender de forma completa. Show, entendi. Obrigado. Tranquilo? Vamos lá. Então, Thiago, quais são as maiores cagadas da logística no e-commerce que você percebe? Cara, assim, muito comum. Vou te falar de forma muito comum, tá? É quase impossível não encontrar quando se entra num processo de um in-house. O in-house é a nossa gestão logística na casa do cliente, tá? É um outro serviço que a gente tem. Você tem essa, você opera dentro do CD do nosso cliente, exato. A gente abriu São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Várzea Grande, Mato Grosso do Sul e Belém do Pará, tá? Operação de autopeças com 9.000 SKUs, tá? E são 17 filiais aí, são 2 anos já. Então, o que acontece quando a gente se depara com isso? Muitas vezes, quem tem um armazém logístico, está na operação, ele acredita que o armazém logístico ele vive só de receber, armazenar e liberar o pedido. Cara, isso é rotação. Tá? O nosso carro precisa de manutenção. Então, cadê a equipe de analista, né? Que está analisando o estoque, para não ter corte de produto? Porque corte, um momento ou outro, vai acontecer. Quem falar que é 100%, gente, esquece, não é. As SLAs têm que ser excelentes, mas não é 100%. Então, o que tem que fazer? Tu tem que ter uma manutenção desse estoque, de controle de contagem, daquilo que está mais girando, daquilo que está chegando próximo do estoque regulador de reposição, para que não haja o corte no pedido. Porque a pior coisa que pode acontecer é isso. É o cara comprar e tu tem que cancelar o pedido. Puta trabalho para vender. Aí tu chega lá e tu tem que cancelar o pedido, velho. Por quê? Porque não está antecipando. Trabalhar com logística é trabalhar um dia à frente. Então tu tem que... Hoje a gente vai até às 3h40 da manhã com equipe de manutenção de estoque. Eu não faço operação. Se eu fizer operação, eu entro com outra equipe extensiva. Eu tenho um módulo de equipe hoje dentro da empresa que cuida da manutenção. E mais um detalhe. Eu vou chamar de X9 aqui. Eu tenho um cara que responde somente à diretoria da empresa. Mas explica uma coisa. O que é manutenção do estoque? É uma coisa que eu não sei o que é. Sim, assim, vamos trabalhar com estoque, inventários cíclicos, vamos falar assim. Mas não de forma aleatória. Vamos trabalhar de forma estratégica. Né? O que está girando, o que está movimentando? Pô, o cara está com 10.000 peças desse produto. Eu preciso necessariamente contar as 10.000 peças? Cara, é importante, mas não é vital. O que é vital para a gente não ter ruptura de estoque é contar aquilo que está acabando ou aquilo que está girando muito. Tá? É antecipar o problema que pode vir a acontecer. Isso, na minha opinião, é vital. E, cara, assim, é raro, eu não me lembro aqui, para não ser generalizar, mas eu não me lembro o operador logístico ou a empresa de armazém logístico que eu entrei, que eu me deparei com uma equipe disso, com uma equipe de manutenção de estoque. Então, se tu for na Inovalog lá, tu vai ver, eu vou te mostrar para sua vez se tu estiver lá com a gente. Ó, essa ali é a equipe. Então, eu tenho equipe de dia e equipe de madrugada fazendo isso. Tá? Para justamente não dar madrugada é o que fica contando. Que faz isso. O do dia, ele mais analisa a curva de movimentação e não curva de venda. São coisas diferentes. Curva de movimentação é tu tentar trabalhar com mãos livres. Vou tentar falar numa outra linguagem. Eu tenho um produto que vende muito bem, só que ele é 100 peças por caixa. E eu tenho um produto que vende menos, mas ele é 10 caixas por caixa. Ele é 10 peças por caixa. Cara, necessariamente, talvez o produto que eu tenho que colocar mais próximo da minha mesa de separação seja o de 10 peças por caixa, não de 100. Porque o reabastecimento vai ser muito maior. Então, de dia eu tenho mais um cara analisando a curva de movimentação e de noite eu tenho um cara analisando a curva de estoque regulador, para a gente poder evitar a ruptura. E isso é muito raro porque isso é custoso, isso não é barato. Essa mão de obra é uma mão de obra mais qualificada. Não é um cara que vai ali e está escaneando o produto, não é demérito também, mas não é um cara que só está seguindo o processo. É um cara que chega na posição e analisa o que está acontecendo naquele cenário.
né? E isso Então, não é uma função do próprio WMS fazer, ou realmente não adianta isso aí e cara, precisa ter alguém eu, olhando eu, mesmo? eu vou te falar de vivência, Naka. Existe um abismo entre a teoria e a prática. Não E quando a gente vai entendi. comprar o sistema, o cara vende um negócio que diz, não, que reabastece automático, o sistema já dá a curva ABC de movimentação. Cara, o sistema dá aquilo que foi realizado. E o mercado de vocês está mudando o tempo todo. Aquele produto que tu rampeou hoje, passou 3 meses, já não rampeou. Não é mais, né? Então, como é que eu vou ficar trabalhando com dados que já não estão acontecendo? Se eu tiver no B2B, ok. O B2B é diferente. O B2B tem uma recorrência de autopeça, mais naquele sentido. Mas a galera do B2C não, cara. Vocês estão toda hora com SKU novo, toda hora com produto novo, toda hora fazendo campanha. Então, assim, tu tem que trabalhar com o dia a dia e dado, e assim, cara, eu tenho 2 horas para separar uma mercadoria. Eu separo um produto, um pedido hoje em média de 3 minutos, tá? Então, assim, se eu ficar tentando trabalhar, analisar o passado, não quer dizer que não seja importante, mas é importante chegar na posição no momento, tá? E o cara fazer essa análise. Tá certo? Entendi. Um outro ponto, Naka, interessante, é o cara que faz auditoria no teu estoque. Ele não responde o teu gerente de operação. Ele responde à diretoria da empresa. E fato, se ele não trouxer nada, é porque alguma coisa não está legal no trabalho dele. Ele tem que trazer alguma coisa para a gente. Tem que encontrar Quer problema dizer, dentro da empresa. tem que achar problema. Tem que achar problema, porque tem. Não tenha dúvida que tem. Agora sim, vamos entender uma coisa. Aí, opinião minha, tá? A minha tese em relação a isso. Para fazer uma boa operação, a parte de entrada, eu acho que é uma das partes mais essenciais, até mais importante que a saída, né? Quer Na falar ferida, sobre isso? Explica um pouco mais. Qual que é a tua visão? cara, 70% de todo o processo é entrada. Não tenha dúvida. É o pai da criança, em outras palavras, a gente fala. Uma entrada bem feita, um produto bem cadastrado, nossa, evita um monte de dor de cabeça. Eu vou falar de dores que eu já tive, tá? A gente trabalha com uma operação muito forte, uma marca muito grande de raquete de tênis, e tem as cordas de tênis, e ela veio com uma embalagem nova, com 5 embalagens e o EAN 13 por fora dessas 5 embalagens. Ou seja, cada vez que o cara escaneava um pacotinho daquele, era uma peça, mas tinha 5. 5. Rapaz, deu Tava ruim. mandando errado, 5 em vez de Deu uma. até tu pegar isso, porque cliente é difícil falar. Vamos ser sinceros, o cliente demora um pouco para trazer isso aí. Então, olha só como é importante tu ter um cadastro bem feito. Então, assim, quando você vai avaliar aquele colaborador que está na entrada do processo, tem que ser aquela pessoa mais calma. Tem que ser aquele cara que ele para, analisa, ele vai ter Metódico, né? Isso, exatamente, metódico. E aquela galera que é processual, bota na mesa. Eu digo que mesa é produção, cara. Seguir o processo, vai embora. A gente tem uma câmera em cima filmando cada escaneamento, então fica registrado o horário, eu consigo pegar na filmagem se o cara seguiu o processo ou não. Agora a entrada não. A entrada, além de tu ter o processo, tu tem que ter o feeling também, né? Então, da experiência, né? Então, a gente tem hoje uma célula para entrada de mercadoria dentro da empresa. Eu tenho uma célula só para experiência de só receber devolução, que é algo que acontece muito também para quem vende online, tá? Então, eu tenho uma equipe a equipe de devolução não é a mesma equipe de entrada, são equipes diferentes, Ah, não? tá? Então, eu tenho uma Qual que é equipe a para receber. diferença? Cara, a diferença tá em sair atrás do computador, como o seu Tadashi falou para mim. O cara da devolução, ele tá com o celular na mão, ele chegou com um produto ali, exemplo, um cliente meu de autopeça, eles têm que avaliar se a rosca, da onde vai a barra de direção, se aonde tem aquela tinta foi chegada a passar rosca, se foi chegada a encaixar aquela peça. Talvez foi usado, né? Isso, e se tem alguma dúvida, cara, não fica mandando e-mail pro cliente, não fica preso atrás de e-mail. Pega o telefone, tu tem que ter um contato direto, né? Uma logística bem feita é uma via de mão dupla, então tem que ter um contato direto lá com o nosso seller, lá de operação, conversa de vídeo aqui, ó, abre na hora o produto, olha, já escaneia, já manda o vídeo pro cara, ó, é assim que tal, o que que tu acha, e resolve o problema em logo. A regra nossa de devolução hoje é a seguinte, não pode passar mais do que 2 dias um produto na devolução. É regra, não pode. Porque, primeiro, que eu não cobro para receber a devolução. E segundo, se eu não cobro isso aí me ocupar muito espaço, eu tenho um prejuízo. Então, no máximo em 2 dias, o meu cliente tem que resolver isso e o meu colaborador tem que resolver isso com o meu cliente. É uma via de mão dupla. Porque Tem que dar uma a solução para isso. resolução ou é da perda, ou da entrada, ou resolver com o cliente, é isso? Meio que essa que são as... O que acontece? Tu tens hoje um estoque truncado.
né? Então, tu pode bloquear aquele produto numa posição porta-pallet. Uma vez que ele vai para a posição porta-pallet, o cliente pode tratar isso com o tempo. Mas lá na minha área de stage, onde fica o volume de entrada e saída, no máximo 2 dias ele tem que me dar uma devolutiva, o cliente. Então, tem cliente, exemplo, que vende uma cadeira de game, vamos dizer assim, ele vende uma cadeira de game 0 bala, como às vezes ele faz uma promoção e ele avisa naquela promoção que aquela cadeira tem um pequeno risquinho no braço. E ele vende pelo preço mais baixo. E como tem aquele produto que realmente avariou. Só que, pô, eu tô com uma rodinha estragada nessa cadeira. A outra cadeira que eu tenho lá estragada não é a rodinha, é o braço. Será que a gente não pode juntar as duas e criar uma cadeira nova boa? Uma nova boa, né? Exato. Então a Inovaloc também faz isso. Tá? Porque Então, isso era um problema para mim na minha operação lá. Porque ia chegando as devolução, aí tinha uma parede lá, que ficava todas as coisas com devolução lá. E ninguém entende nada, né? Lá, porque aí se perdia coisa, aí estragava, aí vazava coisa. Visualmente, até porque que também tem que ser rápido na devolução, gente. Visualmente, a devolução não é algo fácil de entender. Não é. Umas caixas rasgadas, não tem uma coisa fácil com SK1, um código de barra na frente. Não, é caixa rasgada, aberta, chega de qualquer jeito muitas vezes. Tá entendendo? Então tem que resolver naquele dia, porque tá fresco na mente. A gente, lógico, tem uma parte dentro do sistema que controla só a devolução, né, para poder ter uma rastreabilidade das tomadas de decisão, né, lá na frente. Mas a ideia é reaproveitar para botar o produto novamente para venda. Tá? E se não... Se der avaria, você põe num lugar específico, e o que acontece com esse produto? Esse produto ele pode tanto ficar avariado para ser reutilizado partes dele no futuro, no caso desse exemplo que eu mandei com a cadeira, e como também a gente tem hoje, tem um cadastro com a ambiental, caso o cliente deseja descartar, é feito um descarte, a responsabilidade ambiental lá dentro da Inovaloc, no caso é da Inovaloc, então eu tenho hoje uma empresa que cuida desse sentido, e ela certifica o descarte desse produto. Que aí não é jogar no lixo direto, é já um negócio... Não. Tem eletrônico, essas coisas, né? Assim, o volume é grande, às vezes. Então, tu tem que tomar um cuidado sério com isso, nós como armazém logístico. Tá? Entendi. Tá, e aí vamos supor o seguinte, agora vamos falar da saída, né? Caiu um pedido lá na Inovaloc, do marketplace, do site, de onde for, né? Porque você integra lá e cai no teu sistema. Qual que é o passo a passo que acontece ali? Como é que é o negócio? Tá, nós vamos ter uma integração junto ao RP do cliente, tá? Para isso, a Inovaloc, a gente sofreu bastante com a integração, cara, parece um corpo vivo. A gente contratou uma outra empresa, da Senior, que ela cuida da comunicação entre os dois sistemas. Então, vamos botar que você tem um Bling lá, que é um mais usado, tá? Isso aí tá até muito fácil de integrar hoje em dia, tá? Então, eu tenho uma empresa nesse meio que ela pega a informação que está lá no Bling e faz se comunicar com a Senior. E quando a Senior devolve a informação, da mesma forma, esse sistema no meio, esse middleware aí no meio, faz se comunicar com o RP do cliente. E o cliente acompanha isso tudo em tempo real, na palma da mão dele. Então, você aprova o pedido, aí a gente define isso, você aprova o pedido, eu vou com o coletor de dados na separação, quando eu escaneio o produto, que eu confirmo pelo coletor de dados, que eu conferi o produto, volta a informação para você, você fatura. Na minha mesa de double check, quando isso é feito na mesa, depois que é feita a separação e vai para a mesa, quando uma outra pessoa vai dar o segundo escaneamento do produto, fazendo o double check, já sai a DANF simplificada do produto, já direto na mesa. Porque o importante é tu validar isso na mesa e debaixo de uma câmera, filmando e registrando esse horário, tá? Fez isso, embalou o produto, foi a DANF simplificada na caixa, esse produto ele vai para o setor de expedição. Uma vez que ele fica no setor de expedição, é feito um romaneio de embarque, aí por cada transportadora, aí pode ter uma... O momento que embala é logo na sequência da DANF ou é outra pessoa? A embalagem é feita na mesa no momento. Escaneou, já embalou o produto. Escaneia, já embala o produto. Tá? A gente não deixa para depois, porque assim, o escaneamento tu entende que está validando? Sim. Né? Se tu deixar isso para uma segunda etapa, qual que é o risco disso misturar? Então, às vezes, tu tá jogando uma tecnologia que é tão boa que tá te garantindo fora, porque tu tá deixando isso para um segundo passo. Tá entendendo? Então, já valida na mesa. A pessoa que escaneou já faz a embalagem do produto. A embalagem e aí fecha a caixa e leva para um lugar para, sei lá, por transportador, é isso? Isso. Tem uma área de boa com grade, aí é uma divisória mesmo,
Porque se tu não botar grade, o cara da transportadora, os caras são agoniados, motorista, quando tu vem, tá lá no fundo do galpão, então tu coloca a grade ali para os caras não passar e coloca os produtos para lá e coloca as pessoas na inspeção para atender, tá? É escaneada a chave de acesso de cada nota fiscal, depois escaneado todos os volumes na expedição, 100%. Isso na hora que chega o caminhão da transportadora para coletar, é isso? Isso, alguns minutos antes, a gente coloca de um lado, da esquerda para a direita, vamos dizer assim, e depois tem que ficar o pátio vazio, naturalmente, tá? Porque se tu deixar para escanear na hora, não vai dar tempo, é muito volume, não vai dar tempo, tá? Mas a ideia, visualmente falando, aí tu tens os setores por transportadora, né? Então chegou a Jamef, setor da Jamef, e quando a Jamef sair, não pode ficar caixa ali, tem que estar limpo, tá? E ele não deixa eu finalizar o processo de embarque se tiver faltando algum volume daqueles que foram integrados e finalizados na mesa. Ele concilia aquilo que foi embalado com o relatório que eu estou expedindo. Ele faz a conciliação na hora. Saindo, né? Na hora da... Exatamente. Mas aí o cara da transportadora, ele conta quantidade de pacotes? Como é que funciona? Sim, é a obrigação da transportadora contar a quantidade de volumes, até porque ele assina o romaneio de embarque, tá? Mas a gente traz a responsabilidade para a gente nesse sentido. Tá? Então, assim, eu tenho hoje, dentro do sistema, algo que me diz que eu fiz 3 mil volumes para a Jamef, exemplo. Certo. Quando vem a Jamef, tem que ser os 3 mil volumes da Jamef, não volume. É um número de serial que eu tenho de cada volume. Então, eu sou obrigado a escanear esses seriais que são colados na caixa no momento do embalo, do carregamento do produto. Aí depois, lá quando chega na Jamef, por exemplo, também existe outra conferência? Como é que funciona, você sabe? Ora, assim... da tua, né, mas... assim, vou te falar de vivência, né? Eu vivi em transportadora um pouco também, mas tem empresa que tem isso muito bem automatizado. Jamef é uma empresa muito boa nesse sentido. A Braspes, dependendo da região, também trabalha muito bem. Como tem muita empresa que eu já vi os caras com uma prancheta, um bloco de nota desse tamanho na mão, sair roteirizando, né? Qual que é a diferença? Aí vai de uma transportadora para outra, né? É que o caminhão consegue sair às 19 horas e entregar no outro dia em São Paulo. E a outra não. A outra, o caminhão sai de madrugada 2, 3 da manhã e acaba entregando em 2 dias em São Paulo, em vez de entregar em 24 horas. É aí que está a questão, tá? Mas são processos de cada transportadora, particular de cada um, né? Ali nesse sentido, né? Tá. Aí agora vamos entender uma coisa, né? Você tem lá um galpão, quantos mil metros lá? A área total é 14 mil metros que eu tenho. A gente também bota a máquina agrícola ali no pátio, né? É bem grande ali. Então, assim, sim. Como é que chegou uma mercadoria lá de um cliente teu lá, certo? Você fala posição porta-pallet, né? Que é a tua métrica ali, né? Sim. Sei lá, 50 posições pallets ali. Como é que você organiza quando chega? Você vai validar a entrada de mercadoria, quantidade, essas coisas, com a nota... físico, beleza. Aí depois, como é que guarda isso? Como é que você organiza para guardar? O cliente emite uma nota fiscal para mim, se eu não estiver equivocado, é a CFP 5905, tá? Ele emite uma nota fiscal como fiel depositário. Isso. Eu confirmo esse recebimento de mercadoria, de volume de caixas. Aí tem operações que se confere o produto unitário e tem operações que se confere o produto por caixa. Por que não tudo é unitário? Porque tem coisa que é perfeita, mas não se paga. Então, tu acaba fazendo mesmo por caixa, né? Aí, isso em comum acordo com o cliente, obviamente, né? Uma vez que tu cadastrou o produto lá na base de cadastro, eu vou ter que voltar lá no cadastro para ti, o sistema ele já informa para mim qual que é o lastro e camada que eu tenho que colocar no pallet. Porque antes de eu levar para a estrutura porta-pallet, o sistema ele já sabe quais posições são vazias, sim, e ele já sabe qual que é o tamanho de cada posição e qual que é a capacidade de peso. Então, não é o meu conferente lá na ponta, eu vou fazer lastro com 90. E o outro conferente do lado faz lastro com 102. O que é lastro com 90? Vamos lá, é um exemplo, né? Lastro com 90 é 10 caixas por 9. Né? Tá. Aí, então, assim, deu 90... Para o porta-pallet. Isso, para formar a estrutura. Aí, daqui a pouco, o outro conferente lá, cara, eu acho que fica melhor com 100, não 90. Aí, outro faz com 100, outro faz com 80. E daqui a pouco, cara, tu não tens uma questão padronizada até para poder mensurar o custo dessa operação, né? O quanto que está custando espaço, né? Então, aonde que sai a alternativa? Quando a gente faz a medida da caixa na entrada e todo o produto que entra na empresa é pesado e medido. Altura, largura e comprimento. 100% a equipe de cadastro faz isso. Tá? Mas eu já tenho banco de dados. Que beleza, eu importo, mas a gente certifica isso na entrada. Tá?
Uma vez que a gente faz isso, o sistema ele já sabe onde é que é o melhor local para mim poder alocar esse produto, tá? Inicialmente, tá bom? E então, aí, às vezes, tu vai chegar lá e vai ter pallet menor. Só que quando tu vê esse pallet menor, tu vai ver que o pallet já tem 1.200 quilos. Então, é por isso que não conseguiu fazer o lastro mais. Evita até o risco de acidente na operação. aí, né? Tombar, né? Aconteceu ali em Itajaí já, né? Tem caso de alguma empresa ali que tombou, né? Ali, né? Então, bastante coisa. Foram mais de 10 milhões de mercadoria de prejuízo. Excesso de peso na estrutura porta-pallet. Então, por exemplo, quando chega, o próprio sistema já fala, ó, vai montar aqui 10 por 9, 3 fileiras em cada, sei lá, 3 andares de coisa, e guarda no endereço. Como é que funciona? Por que isso acontece, Naka? Porque antes de eu começar a receber produto, eu cadastro o armazém no sistema. Então, se eu cadastro, eu faço uma matriz no sistema antes. Então, antes de existir produto num WMS, tu entra com o cadastro não de produto. Tu entra com o cadastro do teu armazém. Quantas ruas tu tem, qual que é a capacidade, qual que é exato endereçamento, qual que é a cubagem. Então, quando tu faz esse cadastro bem feito, uma vez o cadastro, a importância dele, né? Ali no desenho do armazém, assim depois tu vai trabalhar com a entrada de produto. Tá? Entendi. Interessante, hein? Porque se você está numa operação que não tem muito planejamento, os caras vão botando ali, né? E aí meio que a eficiência é menor, né? Acho que é isso. Cara, eficiência, controle de custo na operação, precificação, são, assim, as dores muito parecidas com outros negócios também. Às vezes tu vê o cara com dificuldade de precificar a operação dele. Mas é porque tá faltando um padrão lá do início, sabe? E, cara, e uma coisa é fato também, se o cliente ele não está padronizado com EAN, com DUN 14, tem que deixar isso muito claro na negociação que vai ter que padronizar. Sem identificação não tem como. Sem uma embalagem adequada não tem como. Porque o que acontece quando, por exemplo, você chega aquelas caixas que tem tudo variado, né? Sei lá, o cara compra uma almofada. Aí tem um código de barra e tem 15 modelos diferentes ali. Aí você etiqueta um a um. É isso, né? 100%. Uma operação da Nescafé que a gente fez, a gente etiquetava 32 mil etiquetas por dia na Nescafé, tá? Ali na Inova mesmo. Aí era exportação, para ter uma ideia. Mas, cara, mesma linha de produção, a gente etiquetou agora um produto que chegou sem EAN, tá? A gente etiquetou um produto que chegou sem EAN, cara, foram 168 mil etiquetas colocadas. Caramba. 160. Aí foi equipe de madrugada e com um micro-ônibus, passando na casa para buscar o pessoal. Tá? Mas nós demos conta, 20 dias estava pronto. Porque essas latinhas diferente do Nescafé, era mais difícil de etiquetar. A forma de abrir a caixa, fechar, porque não é só etiquetar, depois você tem que embalar, né? Tem que botar na mesma caixa para usar depois, né? A caixa, né? Isso, mas aí tem o gasto de fita, né? Então, assim, cara, fita, filme stretch, é doído. Agora, por exemplo, uma operação que até acho que uma coisa que a gente pode falar, a questão de imposto e a questão de Santa Catarina, né? Explica um pouco melhor quais são as questões de imposto que é mais vantajoso em Santa Catarina do que em outros estados. Você entende um pouco desse processo? Porque eu entendo que tem alguns estados no Brasil, né? Santa Catarina, Espírito Santo e Minas, que tem lá um processo de imposto mais, de CMS mais em conta, né? Sem dúvida, né? Pode falar um pouco mais sobre isso? Isso. Assim, sem dúvida nenhuma. Tipo, Santa Catarina e Minas são disparados benefícios fiscais muito bons. Espírito Santo também, mas tem uma questão de custo logístico que acaba encarecendo, que é o tempo de entrega, né? Transporte, né? A gente está falando que está mais longe do maior estado consumidor, que é São Paulo. Tá? E por isso até que Minas também tem se destacado nesse sentido, porque está bem próximo e a gente correu atrás disso aqui em Santa Catarina para entregar também no dia seguinte em São Paulo para poder ficar competitivo. Tá? Mas, assim, por cima, rapidamente, o posto de importação para quem importa para o São Paulo, ele paga 18% na entrada, para ter uma ideia. Se ele importar para o Santa Catarina, ele vai pagar de 1,4% a 4%. Tá? Se ele importar para o Santa Catarina. Ok? E tem o benefício do e-commerce, para quem está operando no nacional internamente, que na saída tu paga 2,6% no momento da venda. Tá? E tu destaca 12% e paga 2,6%. Então, olha a quantidade de crédito que você tem nesse sentido. Entendi. Tá? O Vitor está perguntando. Fala, Vitor. Esse benefício, eu estava falando desse ponto hoje com o Naka mais cedo, esse benefício do e-commerce, porque assim, eu tenho operação em Minas Gerais
E eu abri uma filial em São Paulo, abri uma filial no Espírito Santo, agora para começar a operar o modelo DBA. Só que hoje eu fiquei sabendo de Santa Catarina, né? A minha dúvida Minas Gerais já não é mais tão fácil de ter o benefício. Eu fiz o pedido em janeiro e não saiu ainda, né? O que impacta negativamente demais a minha margem. Agora, como que tá lá em Santa Catarina, ou aí em Santa Catarina, para conseguir esse benefício? Porque eu pedi o Compete também, tem uns 2 meses, 3 meses, não saiu ainda. Aí eu quero, se você me falar que isso aí saiu uma semana, eu abro uma filial amanhã. Cara, assim, tá levando em torno de 20 dias, tá? Tá levando em torno de 20 dias para sair o benefício em Santa Catarina e não tem 10% da burocracia que tem Minas, tá? Cara, assim, ó, desde que Minas começou a travar esse processo, cara, deu uma enxurrada de volume de movimentação em Santa Catarina absurda, tá? Porque quem tem o benefício em Minas, beleza, tá tudo certo. Agora, quem tá tentando conquistar, tá sofrendo, tá? Para conseguir esse benefício. Eu abri a minha empresa, deu 2 meses depois que eles mudaram as regras e ficou muito mais difícil de conseguir esse benefício, e quem tinha CNPJ lá para vender aumentou muito o preço. Tinha um cara que ia me vender uma empresa lá, um CNPJ por 50 pau, ele passou para 200 a pedida depois que mudou isso. Então, achei interessante. Você tem alguém para indicar que faz essa abertura aí, que manja do benefício de Santa Catarina? Se o Naka puder mandar depois, eu agradeço. Tá? A gente conhece um pessoal aqui bem forte, tanto na importação, tá? Eu até levei no último e-billions que eu estava presente, a maior trade do sul do Brasil, presente, tá? Né? Então tem o pessoal da importação e tem contadores também altamente qualificados. A gente também tem um dentro do próprio e-billions, tá? A Keyconte ali, que é do estado de Santa Catarina. Gente, querendo ou não, quem tem... Desculpa, acabei de ser com o Cláudio aqui. Quem está dentro do estado vai ter um acesso muito mais fácil e vai ter uma linguagem muito mais fácil do que o contador fora do estado. Esse é o primeiro padrão que eu já falo. Pô, mas é mais um contador, cara? Nem que tu pague pro cara só tirar teu benefício, tá? Mas... exatamente, mas eu não faço importação. Esse benefício é interessante para mim também, que compro do Espírito Santo para revender? Cara, tu compra do Espírito Santo? O meu fornecedor do Espírito Santo. Victor, tens que analisar o teu custo de transporte logístico aí, cara, o que vai impactar. Na minha, assim, sem fazer conta, o ideal é fazer uma conta gráfica mesmo, para poder fazer o cálculo, mas se o teu fornecedor está no Espírito Santo, talvez o caminho ainda seja o Compete, cara. Que eu tô atrás do benefício. Hoje o padrão roda, sai do Espírito Santo, eu mando direto pro galpão do fundo do Mercado Livre lá em Extrema, né? Mas você me deixou tentado com essa questão aí de Santa Catarina. Eu vou deixar o Cláudio perguntar. Valeu. Tranquilo. Fala, Cláudio, beleza? Olha nós aí outra vez. Eu acho que eu sei quem é esse Cláudio aí, meu. Ô, Cláudio, eu tô vendo teu sofá, meu. Dá para ver estamos vendo seu sofá aí, ó. Opa, peraí. Deixa eu Estamos te acertar minha vendo. câmera aqui. Cláudio é lá do Billions Club também, Thiago. Ô, Thiago, Cláudio é cliente meu, não, meu? Eu acho que é o cliente. Cliente teu também. Porra, não vem dizer que tá com dúvida do armazém aqui, pô. Não, pô. Mas o meu negócio da pergunta aqui, cara, na verdade, é sobre um momento ali que a gente está vivendo com o Correio, né? Sim. A gente tá meio sem saída ali, porque você vê, né? A gente tem uma conta de Mercado Livre, agora a gente abriu, né? Você tem visto que eu tenho aumentado ali o volume de mercadoria e tal, né? Sim, tu tem crescido muito bem, Cláudio. Então, e a gente está querendo, Thiago, que essas contas, a empresa, o CNPJ ali, que amadureça rápido para a gente poder aproveitar bem esse benefício, né? A gente tem um projeto ali de B2B, outras coisas que eu estava hoje trocando uma ideia com o Naka, né? E, cara, o que tá pegando hoje ali é o problema de você ter só o correio com a opção de saída, óbvio, né? As contas não amadureceram ali da ponto de ter coleta, né? Mas tudo no final passa um pouco pelo correio, né, Thiago? Ou tem alguma solução ali fora correio para distribuir produto ali? Mas eu te mandei o Edson, né, da Recri. O Edson é o cara que tá hoje pegando o produto que vendeu até às 3 da tarde. Até às 3 da tarde, ele coleta na empresa 5 horas da tarde e entrega no dia seguinte em São Paulo. Porra, bom, hein? Então, engraçado, eu vou até checar de novo, porque Te mandei, a minha logística...
Minha luz conversou com ele, eu acho que de repente, então, quem conversou endereçou errado ali a questão, né? Eu vou conversar de novo. Se ele faz isso, ele substitui o correio, no caso, então. Pô, aqui, ó, acabei de mandar para ti de novo, ó, o contato dele. Não, aqui, ótimo, tá? ótimo. Porque, então, cara, assim, tá uma crise isso, né? Cara, assim, Cláudio, o que eu tô vendo, tá? Tem o Edson da Recri, que eu acho que tá fazendo um trabalho excelente, ele tá trabalhando, ele começou atendendo uma empresa britânica de produtos para a saúde, em 2 anos aí ele tá com uma SLA muito boa, e depois o que eu vejo aí também fazendo são as transportadoras mais convencionais. Agora, correio, meu Deus do céu, correio é para matar, né? Então, assim, o que tem atendido... Tá 30 dias o prazo de entrega dos produtos, cara. E Então, assim, se o correio prometer em 10 dias, ele vai entregar em 15. tudo. Você vê que teve uma quebra de faturamento ali, isso é tão sério que a gente teve uma quebra de faturamento ali de quase 40%, porque ele tracionou o prazo dos anúncios todos, né? O que eu entregava ali em 3 dias, está entregando em 25. Então, quando você... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, você me pediu uma alternativa no dia 31, eu te mandei no dia 3 o contato do Edson aqui. Esse cara te resolve o dia. Ele conversou, pô. O Edson é um cara que pode fazer isso para ti. A Expresso São Miguel tem atendido bem alguns clientes ali na operação, tá? A Expresso São Miguel. Uhum. A Jamef também tem atendido bem alguns clientes, eles estão atendendo bem a região de São Paulo, tá? A Jamef também tem atendido bem a região de São Paulo, para não ficar na mão de um só, né? E isso tudo eu tô te falando de 24 horas, tá? Se a gente for falar de 48 horas, aí tu entra numa gama enorme, tá? De transportadora pega o Brasil todo, né? Esse é um ponto ali, né? Que eu vou até fazer um double check nessa questão. E o outro, cara, é comprar de fornecedor de dentro do estado ali, para quem tem regime especial como a gente ali. Tu sabe se tem alguma solução, né? Tem aquele nosso amigo lá do Red Dragon lá. O Daniel? O Daniel. Tô tentando ver como é que eu faço para ele me abastecer aí, entendeu? Porque senão ele tem que mandar carga para mim em São Paulo para eu te mandar de volta. Cara, o Daniel é meu parceiro demais. Se tu quiser falar com ele, eu ligo para ele, a gente faz uma call junto, pô. Daniel, então, acho que vou precisar, cara. Vou precisar, que eu tô querendo comprar dele para abastecer aí em Santa Catarina. Dentro do estado, o imposto ali que tem interno aí de 17, né? Cara, o Daniel, toda terça-feira, ele fica na lanchonete, debaixo do prédio onde eu moro, batida de canal. Ele fica ali das 8 às 21. Me fala isso que eu vou ali, que eu tomo uma cerveja com ele e abro a conversa de amanhã, então amanhã eu vou te abrir ali, que eu não sei se é uma questão que afeta mais gente no grupo aí, mas é mais isso, né? Como é que tá a situação momentânea do Correio, tá difícil, né? Mas a questão que o colega aí comentou de Minas, cara, eu infelizmente caí também nesse problema de o meu regime especial lá, a parte de liberação de ST que pertence ao Estado, eles tiraram do regime especial ali, que a gente consegue rapidinho, né? Então, estou há 7 meses com a solicitação em aberto ali, esperando isenção de ST. Então, a gente está concentrando tudo em Santa Catarina. Estamos na mesa. Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudio. Tu quer que eu já peça pro Edson te ligar, cara? Porque eu sei que é corrido para ti, tu vê que passou esse tempo aí, tu não falou com ele. Quer que eu peça pro Edson te ligar amanhã? Lógico, cara. Pô, se você puder dar um toque aí, sempre o cara vai dar mais um foco, né? Quem não tenha dúvida, eu já vou pedir para ele te ligar amanhã. Que horas tu quer que ele te ligue? Não, pode já de manhã lá, porque aí quem tratou com ele foi o Matheus, da minha logística, que tu conhece, que a gente foi até visitar você lá. Sim, Edson pode ligar ter dado algum boi na linha. Às 10 horas. Ó, essa aqui é a cultura da InovaLog, tanto minha como dos colaboradores. Já tá aqui no lembrete, 10 horas da manhã o Edson vai te ligar. Tá bom? A InovaLog, cara, funcionando como relógio. Você sabe que eu tenho um outro parceiro lá em Minas, que você conhece bem, grande, que usa o mesmo sistema que vocês, e a minha integração com vocês rodou redondo, e lá eu ainda tô com dor de cabeça. Cara, essa linguagem de integração é difícil demais, cara. Eu me sinto, sinceramente, eu digo para todos, um ignorante quando eu vou tratar de integração. Porque é um cara de TI falando de Jones, um outro, e eu não entendo nada disso, sinceramente. A gente fez o quê? A nossa foi super redondinha, graças a Deus aí. Lá em Minas até hoje eu ainda tô penando um pouco. E a mesma plataforma, né? A mesma solução a gente investiu em profissional, cara. Contratamos uma empresa especialista nisso. E é isso que eu digo às vezes muito para os sellers, né? Assim, ó, qual que é o foco do negócio de vocês, né? É desenvolver produto e vender ou é fazer logística? Né? Eu sei que tudo é importante, mas o que é vital para ti? Então, assim, eu como sou um cara que gosta da terceirização e a nossa empresa vive disso hoje,
O que eu fiz? Cara, me deparei com TI e me senti, cara, o que eu tô fazendo nessa mesa? Essa mesa não é para mim, eu não entendo isso aqui. Contratamos uma empresa, a empresa foi lá e resolveu, cara. Por isso que funcionou assim. Perfeito, cara, perfeito. E realmente funciona bem. Eu, como cliente, assim, cara, fico bem tranquilo ali, não tenho tido nenhum problema. Que bom, Cláudio. Obrigado pelo Aí, ó. depoimento aí. E aí, ó. Obrigado aí, mestre. Legal, cara. Valeu, Obrigado. valeu aí pelas indicações ali, ô, Thiago. Ô, cara, Valeu, na Nath. hora. Obrigado Não, pelos pontos. o Edson, eu conheço o Edson há 12 anos, cara. O Edson é uma pessoa muito séria. Ele só assume o compromisso que atende. E eu vou ligar para ele pessoalmente, fechando aqui, e ele já botei aqui como lembrete, e amanhã às 10 horas da manhã ele tá entrando em contato contigo. Pode ficar tranquilo. Amanhã eu troco uma figurinha contigo sobre o Daniel, que dá até para aumentar nosso volume aí, cara. Se ele colaborar um pouquinho. Daniel? Daniel da Solid. Não, o Daniel da Solid é rapidinho, pô. Daniel, terça-feira que vem, eu tô em Chapecó. Terça-feira que vem eu sento com o Daniel da Solid e faço uma call contigo aí com ele. Tá bom? Então show, cara. Valeu. O Daniel Então. é brother, meu amigo mesmo assim, de ir na minha casa. Fica tranquilo. Vou precisar usar essa triangulação aí, Thiagão. De boa, ele é super acessível aqui, tá tranquilo. Obrigado, cara. Valeu, Nath. É Valeu, isso valeu. aí. Valeu, Cláudio. Ó, tá aí uma galera que é do clube, né? O Thiago, o Cláudio, Cirilo tá aí também, do Billions Club. É isso aí. Fala, Cirilo, quer perguntar alguma coisa aí? Ó? Aproveita aí. Ou não? Vocês estão ouvindo aí. E aí, pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Renata, Rafael, Majestic, Eric, Márcia. E agora fala uma coisa, falando agora de terceirização versus operação interna, né? O que você entende, quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo assim que você vem percebendo, Thiago? Terceirização, operação interna, reformula para mim, Naka. Assim, eu vejo que tem dois modelos de logística, né? Quando você guarda mercadoria, picking, packing, né? Armazenagem. Dá para você fazer sozinho e dá para você terceirizar, né? O que você vê que é as vantagens? Todos os lados, obviamente, tem vantagens e desvantagens, né? Sim. O que você entende? Para quem que serve uma operação interna e para quem que serve uma operação terceirizada, né? Eu acho que isso é uma boa pergunta. Boa, ótima pergunta mesmo. Assim, Naka, eu vejo que o cara que está começando, e muita história é assim, eu tenho alguns sellers ali dentro que começou com a gente desse jeito, é muito comum o cara começar na casa dele, muitas vezes. Sim, na garagem dele e tal, né? Cara, e faz parte do processo. Até aí, tudo bem, faz parte do processo. Só que daqui a pouco é o seguinte, ele começa a tomar um tempo dele e ele começa a entender que é o seguinte, cara, eu tô aqui separando pedido em vez de estar fazendo pesquisa de produto. Então, eu vou até reforçar o que eu falei aqui agora anteriormente, qual que é o core do teu negócio? Exatamente. Qual que é o teu core, meu? O que tu manja de fazer, entendeu? Não, cara, eu consigo ir lá na China, falar com os fornecedores, consigo trazer produto mais barato, eu consigo industrializar um produto aqui, eu consigo ter um bom... Olha só, advogado tributário eu não tenho internamente, a gente terceiriza. Contabilidade, a gente terceiriza. O meu financeiro é auditado e terceirizado por uma outra empresa. Para mim. Por quê, cara? Porque o meu core não é financeiro. Eu contei a história no começo para vocês aqui, eu comecei batendo carga. Então, cara, assim, tem hora que o nosso CNPJ ele começa a ser maior que o nosso CPF. E a gente precisa de gente boa do nosso lado. Aí, tem gente boa, né? Ele começa a ficar maior. Então, assim, cara, tem que ter gente boa do teu lado, cara. Então, assim, o ponto positivo hoje de tu terceirizar, e eu quero reforçar muito isso aí, é que tu não se preocupa com o crescimento, se tu tiver um bom operador. Você não se preocupa com o crescimento da tua operação. Lembrando sempre, gente, jogar a informação para o outro lado e querer que resolva, não é assim. Vai fazer uma campanha de um produto, avisa o operador logístico, ele vai pegar 2 pallets e já vai botar do lado da mesa de checkout. Entendeu? Porque senão daqui a pouco tu vende um produto de curva C, mais barato, que estava lá no 6º nível, no final da rua em 60 metros de profundidade, arrocha a operação, entendeu? Não vai atender o pico. Então, é importante sempre informar quais são as campanhas, quais os produtos que vão entrar mais barato. Mas o ponto de vista positivo da terceirização é o quê? Você ganha energia para focar no core do teu negócio. Agora, tem que entender que quando tu entra num outro operador logístico, não existe regra de negócio. Então, parametrize e faça sempre aquela pergunta para o operador logístico. O que eu falei, agora nós conversamos aqui, que eu deveria ter te perguntado e não te perguntei ainda? Que pode acontecer de problema na minha operação. Porque, assim, o importante da terceirização, primeiro, é tu ser atendido no prazo que tu quer e tu ter previsibilidade de custo.
qual que vai ser meu percentual de custo logístico terceirizando, tá? Então, isso é muito importante tu ter um parceiro, cara. Eu já ouvi de conversas já de cara que eu entrei para fazer negócio e o cara falou, eu não quero nunca mais na minha vida terceirizar. Cara, isso foi horrível para mim, porque, cara, puta, que pena, o cara tomou uma lambada. Ele não escolheu bem o operador. Tem problema. Porque acontece, cara. Então, assim, papel, imagem bonita, todo mundo vende, velho. Agora é o seguinte, cara, vai buscar depoimento. Vai buscar depoimento de cliente, entendeu? Vai buscar depoimento de cliente, como a gente tem o cara que eu te apresentei, Naka, o pessoal lá do Direchim, faturava lá 140, 180 mil por mês, hoje fatura mais de 15 milhões. O Camilo, né? Camilo, tá lá com a gente, pô, o cara. Tá crescendo também no site lá, hein? Então, ele comentou comigo que tá desenvolvendo bem no site lá. É um cara que vende mais de 15 milhões no Mercado Livre, só que não vendia nada no site. O que ele parou de fazer? Cara, eu vou parar de me esforçar aqui e vou terceirizar isso. Aí ele veio e falou comigo e disse, cara, fala com o Naka desenvolveu isso lá com ele. E, cara, o cara tá muito... O que? Aumentou em 3, 4 vezes? Acho que triplicou em uns 6 meses, triplicou a venda lá. Então, cara, margem na veia, né? Então, assim, é um cara que já tá importando, tá com marca própria. Ele fez isso se unindo de boas pessoas, cara. Então, assim, se tu tem know-how, tu manja. Eu tenho um cliente que eu conheço, gente boníssima, Robson, da Desicom. Tava comigo até um certo ponto. A operação dele cresceu, mas ele tem a operação própria em São Paulo. Ele entende que ele consegue fazer a operação dele pelo custo mais baixo e consegue operar. Show! Porque às vezes o cara tem o know-how e o cara tem essa vivência de ficar ali dentro do armazém mesmo, sabe? E vou dizer uma coisa para vocês, existe mão de obra em São Paulo que é uma, existe mão de obra em Itajaí que é outra. Isso também muda bastante, tá? O nível de mão de obra. Mas o ponto positivo é a escalabilidade, velocidade e padronização na terceirização, quando você pega um bom operador. O ponto e tem a questão negativo também do investimento, né? Que você não precisa investir em porta-pallet, sistema, né? Cara, eu tenho produto na minha esteira lá, cara, de clientes que querem começar a partir de 20 pallets. Eu tenho cliente lá que tem mais de 1.500 posição, mas eu tenho um produto na minha esteira lá que o cara começa com 20 pallets, pô. Faturamento mínimozinho, para o cara poder começar a arrancar. A Camila começou comigo com 60 pallets, hoje está com mais de 800. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente começa... E esses são os clientes top, cara. Esses caras que começam com pequeno aí, tá? Esses aí são excelentes. Então, nesse sentido, cara, o custo fixo é baixo, eu não acho alto. A Nova Log, ela trabalha com uma precificação bem inteligente de mercado. Aí isso é uma conversa para um outro momento, mas a gente consegue precificar o custo logístico final para o cliente sem surpresa. O cara não vai dizer, cara, eu era para gastar 3,5% e gastei 5%. Não, mano. Sem surpresa. Se for batido o martelo que vai ser 3,5%, vai ser 3,5%. Tô dando um exemplo simbólico aqui de margem, tá? De percentual, tá? Mas, cara... falar das desvantagens. Cara, a desvantagem no processo é o seguinte. Tu tem que ter um produto organizado, bem identificado. Se ele não for bem identificado, e gravem isso, se ele não for bem identificado, ele chegar no armazém, o operador logístico nem abrir a boca para falar nada, não reclamar, cuidado. O teu produto está sendo guardado de qualquer jeito. Tá? Cuidado, porque tem que fazer sim uma boa identificação do produto na entrada e o operador logístico tem que levantar a bandeira e dizer, cara, vamos cá, me ajuda a identificar esse produto aqui. Entendeu? Então, eu digo que é o seguinte, se tu não tem um produto ainda bem identificado, embalagem, insumos, organiza esses pontos primeiro, para que não encareça teu custo logístico internamente no operador logístico, tá? O operador logístico ele sempre vai te trazer a previsibilidade de receber, armazenar, assegurar, separar e expedir. Tudo que é fora isso pode te gerar um custo adicional. E é aí que tem que tomar um cuidado. Para não tomar essas lambadas, você precisa criar uma padronização de recebimento de mercadoria com identificação, tá? Ou alinhar esses processos antes de fechar qualquer acordo, tá? Quais são as pegadinhas que a galera da logística faz, que aí sai caro, enfim, dá uns problemas, enfim. Rapaz, olha, fica ligado. Quando tu pega uma proposta que o cara diz, para armazenar é X, para receber é mais X. Se cobrar 10 linhas por nota fiscal é X. Agora, se abrir caixa é mais X. Se passar uma fita, eu cobro R$1,50 por cada 1,5 metro de fita. Cara, ninguém consegue controlar isso. Mentira, não controla. O cara acha que está cobrando certo, não estou dizendo que o cara está enganando, mas ele acha que está cobrando certo e não tem certeza. E tu está pagando e não tem certeza e ninguém tem previsibilidade. Então, cuida com essas pegadinhas, porque quando o cara não tem certeza, o que a gente faz? A gente se defende e aumenta o valor, para não tomar prejuízo. Tá? Então, esse tipo de proposta, eu sou totalmente contra no mercado. Ela não traz previsibilidade nenhuma para a operação.
Eu acredito numa proposta formada com outros objetivos que são 3, aí é uma questão de 1 a 1, para mim poder passar esse cor para vocês aí, tá? Entendi. Tá bom? É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Tá. Então vamos para as considerações finais aí. Divulga aí tuas redes sociais, teu negócio, teu contato. Se quiser pôr aí no chat aí teu. Ó, tem um cara perguntando aqui. Rafael, foi comentado sobre transportadoras 24 horas. Teria alguma dica sobre 48 horas também? Tenho. Aí depende da origem, depende do destino, né? Depende um pouco. Fala de onde você está, Rafael. São Paulo, origem Santa Catarina para São Paulo. Você tá onde, Santa Catarina, Rafael? Você tá em Itajaí? Rafael Mondini. É mais fácil eu falar aqui. Eu tô perto de Rio do Sul, Pouso Redondo. Rapaz, qual que é teu produto? Cara, a gente trabalha com planta. A gente tem floricultura e trabalha com planta frutíferas, ornamentais, e a gente manda pro Brasil todo. Legal, entendi. Né? Assim, Rafael, tu vai ter uma restrição um pouco maior, porque nós não estamos falando de embalagem de caixa, pacotinho, tá? Para ter uma ideia, eu tô aqui em Chapecó, tô indo para São Miguel do Oeste agora, falar com o pessoal do moveleiro, que eu vejo que o pessoal também tem uma dor do caramba na entrega, tá? Móveis é pesado. A região, cara, de Rio do Sul, ela não é uma região vasta com transportadora, eu acho que a tua localização não ajuda, tá? Ela não, sinceramente, ela não ajuda para tu entregar ali tão rápido. E tem um porém, vamos lá, vivência aí, tu para mim, tu pode me confirmar isso. Você, quando chega ali outubro ou novembro, tu sofre mais ainda. Sim. Porque reduz aumenta o volume de carga no litoral, o cara pega os caminhões e joga para atender o litoral, porque o custo é menor de coleta. O custo de coleta no litoral é de 25% a 28%. Um custo de coleta em Rio do Sul deve estar perto de 42% a 45%. Tá? Então, assim, onde é que ele vai dar prioridade? Onde o custo é menor de coleta. Tá? Então, e a gente sabe que falta caminhão no final de ano, né? Para a demanda, que é como aumenta muito, né? Então, cara, tem que fazer um estudo. Pega o meu contato, Rafael, e assim, independente de negócio com a Inovalog, eu vou tentar te ajudar com uma transportadora, tá? Eu vou estar em viagem amanhã e eu vou estar rachando a cabeça aqui, bando umas fotos do produto para me ver embalagem, e eu vou tentar ver prazo aí, alguma transportadora próxima de você, tá? Mas a tua localização não ajuda, tá, Rafael? Na boa. Sim, aí Tá. é punk. Tá, eu vou anotar meu contato aqui, eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui. Passa o contato aí, Thiago. Pode passar no chat ali. Cláudio, quer perguntar alguma coisa? Fala, Cláudio. Opa, rapidinho aqui, ô Naka. Thiago, o Mercado Livre está com operação full lá na região ou não? Tá em Palhoça, tá uns 50 minutos da gente. Tem. Mas daí Não é tá coletando lá. cidade aqui perto. Coletam lá. Eu tenho full todo dia saindo lá praticamente, da empresa. Não, beleza, tava com essa dúvida aí. E a outra é o seguinte, a gente tem muita transferência de Santa Catarina para São Paulo por causa dos produtos CST, né? Uhum. Que a gente acaba mandando boa parte lá para vocês. Uhum. Tu tens ali soluções de transporte também, porque a gente acaba contratando em São Paulo a transportadora, e eu honestamente ainda não vi se, de repente, você não teria umas soluções ali mais fáceis e baratas ali do que contratar a partir de São Paulo. Cara, transferência tu tem prazo, né? Então é mais tranquilo, tá? Se for poucos volumes, tu pode falar com a Rodonaves, tá? Eu acho que talvez a Rodonaves te atenda ali. Agora eu vou te falar uma coisa. Quer reduzir preço em transporte, gera volume com uma transportadora só, numa região específica. Não é que vai ficar na mão do cara, mas o cara vai começar a te dar mais atenção. Então, se tu vai falar com o Edson, eu vou fazer o fracionado e eventualmente eu tenho transferência. Para ele, essa transferência vai ser um plus. Ele tem carreta todo dia subindo para São Paulo. Ah, boa, cara. Bom saber. Não, então beleza. Tá bom, já vou aproveitar essa dica aí. Tá bom, tranquilo. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, mestre. Valeu. Deixa eu também anotar aqui o Instagram aqui. Peraí. Divulga aí. Tá bom, meu irmão. Peraí. Quem não me conhece aí, mas acho que a maioria me conhece, me segue no Instagram, @nacarod, e o Ebillions, @ebillionsbr. Pessoal aí, Igor, Ana, querem comentar alguma coisa? Tudo certo aí?
Tá. Então é isso, pessoal. Vamos ainda para os finalmente aí. Thiago, quer dar um recado final aí? Obrigado pelo conteúdo. Foi bem bacana. Acho que você é um cara aí que tem muito conhecimento para passar. Tá, obrigado. Junto, né? Estamos sempre junto aí, ó. Já participa do Emílio, já tá de casa já, né? Eu tô familiarizado já com a turma Já tá toda de aí. Já. casa, exatamente. Cara, assim, eu quero agradecer, né, Onaka, mais essa oportunidade aí da gente poder falar um pouco do nosso trabalho e o que a gente pode contribuir. A Nova Log, gente, e no próximo Eventos eu convido todos para poder estar participando. Eu vou estar lançando um produto novo. Vai ser um produto que nenhum armazém logístico ainda no Brasil tem, tá? Eu fiz essa pesquisa. Algo totalmente diferente, tá? A gente tem outros produtos para lançar também, mas eu quero lançar esse justamente na palestra que a gente vai dar dentro do Eventos. E esse produto, ele vem de encontro com aquilo que está dentro do nosso DNA da Nova Log, que é o quê? Nós não somos só um operador logístico, nós somos uma extensão do seu negócio. Não sei se notaram aqui a aptidão que a gente tem para resolver problema. O Rafael não está comigo, ele está em Rio do Sul. Cara, eu vou baixar minha cabeça amanhã para tentar arrumar uma solução para ele. Eu vou dizer, Rafael, o que eu consegui é isso, cara. Agora, se tu trazer para cá, talvez seja isso. E eu não sei nem se o produto dele talvez se adapte para minha posição porta-parte, eu acho que não, mas eu vou tentar ajudar através dessa rede que a gente tem de conhecimento ali no transporte ali, alguma transportadora que tem um caminho que passa ali por Rio do Sul, entendeu? Porque a gente quer o quê? Fortalecer mais o Estado e de forma cooperativa, realmente, fazer que esses empresários que são os empresários, como eu me coloco nessa posição também, emergente, né? Tem que trabalhar todo dia, né, cara? Meu pai é um cara que tem pouco estudo, mas muita sabedoria. Ele fala para mim o seguinte: tu quer saber quanto dinheiro tu tem? Quanto tempo tu pode ficar sem trabalhar? Eu acho isso fantástico e para mim sempre é uma sensação muito agradável poder contribuir com indicação, sugestão. E, cara, a gente só indica mesmo se o cara for bom. Se for bom, eu prefiro dizer, cara, não tem solução. Então, só referência mesmo. Tá bom? Bom, é isso aí. Obrigado mais uma vez. Final Valeu. do mês lá, a gente está semana que vem já, né? É isso aí, Thiago. Está em cima aí já o evento. A gente É está, isso aí. inclusive, com espaço maior. Vai ser bem da hora lá, viu, Thiago? Ah, beleza, cara. Show. E tamo junto aí. Beleza, Obrigado, obrigado. pessoal. Boa noite. Valeu. Até mais. Um abraço. Valeu, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.